Já coloca no telão que o Simon é alegria, diversão e informação. Olha lá, já tá ele no Rio de Janeiro, exatamente ali naquele aquário do amor. Daqui a pouco as pessoas começam a se beijar loucamente lá. Aliás, é sexta-feira, Rio de Janeiro, a chance disso aí é muito grande. Essa vez não tem um carro da polícia do lado ali? Essa vez é... Ah, então ele tá no Rio mesmo. Quem o Grêmio deve contratar para o gol? Marcelo Groi, Léo Jardim ou Carlos Miguel. Ideia do Vini, que eu tinha esquecido do Carlos Miguel. O Carlos Miguel é um baita de um goleiro. Em todos os sentidos, que ele tem 2,10 metros. É um negócio 2,5 parece. Muito louco. Vamos ver aqui. Marcelo Groi tá ganhando, obviamente. Simon Bianchini, tá me ouvindo bem aí, Simon? Já começa com esse assunto, Simon. Que a Keck tá aqui toda felizinha, já foi bombardeada com o nosso novo quadro. Essa história do Marcelo Groi aí, Pode Simon. vir. Boa noite. Quero dizer que estou mandando uma mensagem pro Vini Moura. Não estamos uma ouvindo outra o Simon. característica de um... O pessoal está me escutando bem? Aquela história que o Renato falava, quem muito quer nada tem, Pessoal, vamos lá, vamos seguir então. Boa noite. Agora sim, chegando aí. Pessoal, boa noite. Mandei pro Vini Moura aí um nome de uma característica de um desses enquete, tá? Mas essa é a principal informação do dia. Daqui a pouco a delegação chega, mas o Grêmio, ele recebeu a oferta que o Marcelo Groi gostaria de voltar ao clube. E é isso que era esperado. O Grêmio chegou a ensinar em 2 ou 3 oportunidades em anos anteriores, que gostaria de ter o Marcelo Groi. O Antônio Brum, Existe Futebol, até disse numa coletiva uma vez que esperavam vendo o Marcelo Groi para fazer essa reaproximação, já que a saída dele lá de 2019 foi um pouco conturbada e nunca gerida no clube, na instituição, porque o presidente já mudou, era Romildo Bolzan Júnior, virou Alberto Guerra nos 3 últimos anos e nunca o negócio esteve tão perto de realmente andar. Bom, essa oferta foi apresentada, o Grêmio analisa e debate internamente por alguns motivos. Primeiro, que o Marcelo Groi é um goleiro de qualidade. Segundo, o Thiago Volpi não se firmou como titular absoluto do gol gremista. O Grando pode sair. E mais, o Grêmio identifica que precisa de mais lideranças no vestiário. Ele chegaria com este status. Então, por isso, o Grêmio tem esses levantamentos internos e debate se vale a pena investir nesse goleiro. Vocês estavam falando do Fábio, e quero aqui fazer uma recordação. O Fábio, ele foi indicado pelo Luiz Felipe Scolari para ser o goleiro do Grêmio 2021, quando o Filipão teve essa última passagem como técnico do Grêmio. Então, idade pelo menos pro Filipão não é problema. O próprio Mano trabalhou o Fábio mais ou menos com essa idade no Cruzeiro, na passagem que ele teve lá por Minas Gerais, ali por 2017 e 2018. Talvez o Fábio um pouquinho mais jovem. Mas então, o Grêmio debate internamente e o Marcelo Groi pediu para o Fortaleza 350 mil por mês. Mas disse, precisa esperar mais um pouco. E a leitura nos bastidores é que ele esperava pelo Grêmio. E agora as partes se reaproximaram e pode ser que finalmente o start seja dado para o Groi voltar para o Grêmio. O Léo Jardim, que a gente até pesquisa, ele renovou com o Vasco. Renovou com o Vasco. Segundo a informação do André Hernan, ele é o goleiro mais bem pago do Brasil hoje, com a renovação de contrato, o que para mim é uma surpresa. O Vasco pagar mais do que qualquer outro time. Eu digo porque o Vasco está quebrado, é por isso, né? Não porque... né? Quem está salvando o Vasco. Mas ele é... Nossa, o Rocher. Mas ele é não, mas o Rocher não é dos maiores salários do Inter. Os jogadores que vêm do Uruguai, eles vêm ganhando muito menos do que os outros. Os argentinos e os uruguaios, eles ganham incrivelmente menos do que a gente imagina. Muito menos. É impressionante. Assim. E vai na comparação com o Lali, o salário médio aqui, para nós, é uma fortuna para uruguaios e argentinos. Esse que vem do Argentino Júnior, do Indefensa. Tanto que o Cristaldo, lembra que no início do ano passado, acho, ele queria aumento? Desse ano? Sim. Ele queria aumento? Sim. Ele queria aumento. É que Por quê? Porque quando ele veio, ele ganhava... Aí ele começou a perceber quanto que os caras... O Vilha Sante reclamou, bateu o pé até pouco tempo que ganhava... É que eu lembro da coletiva... Eu lembro da coletiva do Brum. Ganhava menos do que um monte de reserva. O Simon, vamos lá. Retomando então. Marcelo Groi foi oferecido então. Não é que o Grêmio foi lá buscá-lo, ele foi oferecido. É diferente. Oferecido. E importante, viu, Marco? Porque não é um negócio pensado pelo
possível novo presidente do Grêmio, Marcelo Marques, que é pré-candidato, comprou arena, já um movimento de desistência de outros pré-candidatos, mas pela gestão. E eu lembro, há 2, 3 semanas, nesse mesmo local, Alexandre Rosado concedeu uma entrevista a Valéria Poçamar, que acompanhou pela Gaúcha. O vice-presidente de futebol do Grêmio, na ocasião, negou o nome do Marcelo Groy. E agora é uma mudança que o Grêmio começa a admitir o debate, por essas circunstâncias que eu mencionei. Volpe não se firmou, o Grêmio entende que precisa de mais lideranças, jogadores identificados. O Grando pode ser negociado nessa janela de transferências, o contrato dele vai até outubro de 2026, ou seja, em abril poderia assinar com outro time, sair de graça do Grêmio. Não vai renovar hoje, o cenário que o Grando não renove com o Grêmio, então por conta de tudo isso, mudou um pouco o cenário para uma eventual chegada do Marcelo Groy. Mas repito, seria uma contratação da gestão Alberto Guerra, não, quem sabe, da grande tendência da próxima de Marcelo Marques. Aí então, Simon Bianchini, direto do Rio de Janeiro, o Grêmio tá para chegar, o Grêmio joga contra o Fluminense do Renato no Maracanã. Fluminense, né, com 2 corações, ali um na Copa do Brasil e outro no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio só no Campeonato Brasileiro. E você pode mandar vídeo pro Sem Filtro, 51996995218, 5199-699-5218. Tem jogo do Internacional em Porto Alegre contra o São Paulo, e daqui a pouco a gente fala do Inter. Teve fala do D'Alessandro hoje. Fala forte. Fala forte, eu tinha até esquecido do D'Alessandro, ele tinha sumido, né? Que ele é um cara bem atuante no Campeonato Gaúcho, né? Entrava em campo. Aí ele tava sumidinho hoje, ele falou: Simon, e o time que vai a campo, Simon? Quem tá suspenso? É verdade que vai jogar o Pavon? É a grande tendência, viu, Marco? A gente sabe que o Pavon voltou a ter um conceito bem grande com o Mano Menezes. O Filipão gosta demais desse jogador, que foi seu atleta no Atlético Mineiro. O Pavon só quer sair do Grêmio numa negociação em definitivo, não quer ser trocado, por exemplo. Surgiu a possibilidade com o Racing de uma troca por empréstimo com o Zaratio, e ele não deu ok para prosseguir nessa transferência, porque só quer sair ou trocado em definitivo ou vendido pelo Grêmio, não quer sair para daqui a pouco ter que voltar. E o Grêmio entende que ele é muito dedicado, empenhado nos treinamentos, tem uma qualidade, não vive o auge técnico mais, mas é um jogador que ainda pode contribuir, diferentemente de outros jogadores que não conseguem se entregar da mesma forma que ele. Então, por isso, ele é o provável substituto. O Grêmio treinou com o Pavon para essa partida, já que não tem à disposição o Christian Oliveira por suspensão, assim como não tem o Marlon, suspenso também pelo 3º cartão amarelo. O Lucas Esteves entra na lateral esquerda. Na lateral direita, Gustavo Martins está machucado, o Serrote foi vendido, o João Pedro ainda está no departamento médico, mas um mês para voltar. Camilo é a grande tendência de aparecer por ali, foi elogiado pelo Mano. O Ronald já treinou nessa função, enfim, são outras adaptações possíveis, mas o Camilo, ele é o grande favorito para ser o lateral direito. Vila Sante, que o Mano chegou a falar que está jogando sacrifício, admitiu que tem dores pubianas, o Grêmio fez um tratamento com ele poderia ficar de fora, mas está vindo com a delegação. Leitura minha, Simon Rodrigo Bianchini. Vila Sante não viria para cá para ficar no banco, né? O Grêmio tendo uma semana depois para fazer o descanso para a partida contra o Sport. Então, Vila Sante pode aparecer aí entre os titulares. E o Grêmio está para chegar, é isso, Simon? Pousou 5-7 no aeroporto do Galeão, que fica bem distante, tem trânsito, né, Marco? Então, demora para chegar aqui em Copacabana. Digamos que pelas 8 horas da noite, aproximadamente, dentro do show dos esportes, o Tricolor deve estar chegando, desembarcando, e a gente acompanhando essa passagem dos atletas. Mas o time não deve fugir, tá? De Volpe, Camilo, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. Meio campo com Dodge, Vila Sante ou Alex Santana, Riquelme, daqui a pouco quero falar um outro destaque sobre esse jogador, Pavon e o Alisson, na frente o Bright White. De notícia, por exemplo, que é que aqui o Alisson vai jogar. Sim, sim. O Kiko Oliveira está suspenso, o Marlon suspenso é um problema também. Problemão. A reposição na lateral esquerda não é boa. Mas o Alisson tá lá, que é o grande expoente já, e o Riquelme, aquela esperança de algo mais pensante no meio campo. Algo mais tem criativo. uma outra dúvida, que é quem será o lateral direito. O Gustavo Martins, do Carioca, Não pode. tá com problema, o João Pedro tá fora, o Serrote foi vendido, enfim.
O Camilo entrou bem no jogo contra o Fortaleza, volante, o Camilo. Tem a opção do João Lucas, que é lateral direito, mas o João Lucas está tão valorizado no Grêmio que qualquer cara joga na lateral direita, menos o João Lucas. E o Camilo, ele oferece para a ideia do Mano, que é o lateral direito ficar mais atrás e soltar lá o lateral esquerdo, a mesma ideia de time, entendeu? Mesmo que o Carioca seja grande, ele seja mais baixo. Ele protege um pouco mais. Exatamente, é isso aí. Ele não foi mal. Então tu mantém a mesma ideia, entendeu? Quando ele tem que entrar na posição do Gustavo Martins, eu não achei ele mal, assim, contra o Fortaleza. Agora, só mostra o quão ruim foi trazer o João Lucas, né? Porque tem um lateral de origem. Ele tem as opções do Mano, são o Camilo e o Ronald. O problema é que se você fizer uma projeção amanhã, Simon, projeção de Renato poupando, daqui a pouco o Camilo improvisado vai pegar o Keno pela frente. Né? Tem essas coisas. Simon, Hércules, Martinelli, Ganso, Serna, Keno e Everaldo. Time do Fluminense provável que treinou hoje para encarar o Grêmio amanhã. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manuel e o Guga, Hércules, Martinelli, Ganso, Serna, Keno e Everaldo. Time misto, mas bem reforçado de titulares, tá? Não foi com ele. Você, enfim, acompanhou nas últimas temporadas aí bem de perto, mas pelo que a gente conhece do Renato, essa escalação aí tá muito titular. Tá muito titular. Eu não sei se vai ser tanto assim, não. Tá muito titular. É que ele tá um pouco O Renato mudou um pouco o Brasileirão. conceito, gente. O Renato, desde 2023, mudou um pouco o conceito. Ele sempre preferiu as Copas, principalmente na passagem anterior, pelo Grêmio na década passada, antes da saída, quando ele vai para o Flamengo e a volta. E Renato sempre priorizou as Copas, colocava time alternativo, até porque o Grêmio tinha mais peças. Nessa última passagem com o Soares, e até mesmo em outras partidas, olha, foram poucas as ocasiões que ele botou um time completamente alternativo. Ele começou a preservar pontualmente. E tem mais um ponto, né? O intervalo do Fluminense de sábado até quarta, ele é maior que o do Inter, que joga domingo até quarta-feira. Então, eu acredito que o time não vai fugir muito desse aqui que eu passei há pouco, que os colegas que acompanham o Fluminense informaram há pouco. Tá ótimo. Então vamos lá, bota a tela aí das possibilidades, ô Matheus. E essa história, Simon, de Arthur, além do Marcelo Groi, o Arthur tá lá na Europa há muito tempo. Desde que ele saiu do Grêmio, ele nunca voltou pro futebol brasileiro ou sul-americano. Ele rodou por vários times. Sempre emprestado. E o Arthur tá no radar de novo? O que é isso, Simon? É boataria? É possibilidade? O jogador quer voltar? Então, o Arthur, ele é um negócio que o Grêmio analisa com cautela. E aqui o Grêmio não é o Grêmio atual, mas também investimento do pré-candidato à presidência do Grêmio, o Marcelo Marques. O Arthur, o Grêmio primeiro quer contratar um grande meio-campista, né? Sondou alguns outros nomes, por exemplo, o Wendel, ex-jogador do próprio Fluminense, que está no Zenit, por pouco não fechou com o Botafogo, sonhado pelo Palmeiras. O Grêmio fez uma sondagem para saber a condição, porque o Grêmio entende que precisa de mais um grande meio-campista, pode ser ele um volante, né, ou até mesmo mais um meia. Então, essa é a leitura interna. O Grêmio sondou a situação do Wendel, mas a pedida é de 18 a 20 milhões de euros, e passou a observar outras alternativas. O Lo Celso também, meio argentino, que está no futebol espanhol, no Betis, também foi consultado. Ele disse que não pensa em atuar no futebol sul-americano nesse momento. E o Grêmio começou a analisar algumas possibilidades. O Arthur sempre foi falado, mas não houve uma procura do Grêmio no primeiro momento. O que é a informação que a gente tem hoje? Eu e o Marco Souza, nosso colega de Zero Hora, em GZH, publicamos hoje à tarde. Houve uma manifestação do Arthur, né, para pessoas ligadas à futura direção do Grêmio, dizendo o seguinte: o Arthur topa conseguir a liberação de graça da Juventus, ele tem mais um ano de contrato lá, e acredita que seria uma liberação sem custos no primeiro momento ao Grêmio. Por quê? Ele tem uma dívida, valores a receber da Juventus, né, é um valor elevado e que poderia conseguir essa liberação sem grandes custos, mas precisaria de um salário elevado do Grêmio. Não seria algo no patamar que ele recebe hoje no futebol europeu, mas um salário
maior que o Grêmio está acostumado a pagar a outros jogadores. Então, o Grêmio vai analisar agora, tanto a possível próxima direção, como também a atual situação do Grêmio, se aceita o Arthur, dependendo do modelo de negociação, se ele vai conseguir liberação de graça. Então, ainda é um negócio que está sendo formulado. Não está tão próximo, por exemplo, como o Roger Guedes e do próprio Marcelo Groy.